Quando você pensa, a leitura de partitura, ela é chata. Você precisa entender que você não foi muito bem conduzido para esse processo de alfabetização musical. Porque a leitura musical, ela não é algo sofrido, nem deve ser um processo sofrido. Deve ser algo contínuo, gradativo. E por que que ficou assim? Por que que ficou tão chato? Às vezes, também, a gente tem alguns comportamentos fruto da inexperiência musical também, sabe? E fruto da nossa autonomia. Às vezes a gente é muito autônomo no processo também, e aí a gente quer tocar algumas músicas. Então a gente fala, eu quero tocar essa música aqui, eu quero tocar essa outra aqui, eu gosto dessa, eu vou pegar essa partitura aqui porque eu gosto dessa. Mas, às vezes, no momento que você está no teu estudo musical, você não tem condições ainda de avaliar, você não tem conhecimento suficiente para avaliar o quanto aquela escrita musical é complexa. Porque, gente, existem partituras mais simples e partituras mais complexas. Como, Dani? O que muda? A escrita musical é uma só, mas o que muda é a quantidade de informações que tem numa partitura. Então, assim, às vezes, aquela música, naquela escrita ali, ela tem muitas informações de ritmo, de acordes, de vozes, ela é polifônica, ela é complexa tecnicamente. Então, você precisa também ter cuidado na seleção das músicas que você está colocando aí para treinar, para aprender por partitura. Porque sabe aquela velha história assim que às vezes a gente escuta muito e que às vezes você já falou pro seu professor: "Ô professor, eu quero tocar essa música aqui, eu quero tirar essa música aqui", sabe? Mas você já parou para refletir por que que às vezes o teu professor, a tua professora fala: "Olha, não é o momento de tirar essa música aqui ainda"? O professor, às vezes, ele está te conduzindo para uma escrita musical que seja mais gradativa, porque é um processo de treino, é que nem quando você estava lá na escola se alfabetizando na escrita, da escrita de palavras, nos textos. Você não saia lendo qualquer livro, é um processo dos textos que você está aprendendo a ler. Então, na partitura é igual, às vezes o professor fala, não é o momento de treinar essa música aqui. Então, a escrita dela vai ter coisas que a sua mão não vai saber te obedecer. Por que, Dani, você fala isso? Porque, gente, a leitura de partitura envolve dois processos. O primeiro processo é que você tem que entender o código, a lógica daquela escrita, daqueles sinais gráficos e como transformar isso em som. Mas o segundo processo envolve o teu corpo ser treinado para realmente conseguir reproduzir aquele código. Envolve o teu corpo ser treinado para ter coordenações musculares, dissociações motoras para fazer tudo aquilo que está escrito e coordenar. E a gente também vai aprendendo isso aos poucos, entende? Então, quando você tiver uma vontade de tocar o repertório que você escuta, que você gosta, às vezes até que você precisa para tocar em algum lugar, pensa em outras vias de aprendizado desse repertório se por acaso não for o momento de treinar ele por partitura. Que vias? Vai de ouvido, de repente compensa você aprender por ouvido, ou então você pegar uma versão simplificada daquela partitura. A gente precisa entender que ler partitura não vai ser algo que vai brotar simplesmente porque você está pegando várias partituras e está tentando tocar. Não, é um processo que a gente tem que treinar, tem que entrar num processo de gradação, se eu posso falar essa palavra. É um processo gradativo de colocar cada vez mais elementos musicais dentro dessa escrita, tornar ela cada vez mais complexa e o teu corpo saber fazer isso aos poucos, tá bom? Então essa é uma dica muito importante. A leitura de partitura não precisa ser um processo sofrido. Se ela está sendo, provavelmente o repertório que você está usando para treinar essa leitura de partitura está contribuindo para isso. Ele está sendo um repertório que está muito solto, não está gradativo. Você já tinha pensado sobre isso? Você já tinha refletido sobre as músicas que você pega para ler? Como que funciona essa escolha sua? Se você analisa essas partituras, se você conversa com o seu professor sobre o nível de complexidade dessa partitura para você agora ou não? Porque quando a gente fala de complexidade, envolve complexidade de conhecimento e também de domínio técnico, de você saber fazer aquilo no instrumento. Isso, seja na dimensão rítmica, na dimensão melódica, na harmonia dela, você já tinha pensado, refletido sobre isso? Deixa aí para mim nos comentários.